Então, irmão, diga que Deus te abençoe.
Deus te abençoe, irmão. Dieu vous bénisse, frère. Saudamos a todos os irmãos, mesmo que nos seguem pela internet. Tous Shalom. les frères, même ceux de l'internet, que Dieu vous Deus te bénisse. abençoe. Abraham, Deus te abençoe. Et Abraham, que Dieu vous bénisse. Meus parabéns. Quantos anos Félicitations. agora? 47 anos. Como? Não fala isso. Fica velho. Velho é coisa que não presta. Irmão Cardoso, aceita isso. Irmão Cardoso está a ficar velho. Frère Cardoz devient vieux. Está a envelhecer, mas não está a ficar velho. Il vieillit, mais ne devient pas vieux. Coisa velha é coisa que não presta, coisa que Une chose vieille, quelque chose gâté. não aceita ficar velho. N'acceptez pas devenir vieux. Sabe, ontem estava a lavar o meu carro, Savez, hier, j'ai lavé ma voiture. apareceu lá um coronel do exército. Un colonel de l'armée était apparu là-bas. Bom. E ele queria ver mais velho. Ele tratou mais velho. Il a dit, mon grand, Agora ele queria saber entre eu e ele quem é que é. Ele disse-me que ele tem 49 anos. il avait dit qu'il avait 49 ans. Você é muito novo. Moi, j'ai dit, tu as encore une nouveauté. E disse, você tem quantos anos? Il a dit, toi, tu as combien d'années? Tenho 56. J'ai O dit, quê? 56. Il a dit, quoi? 56. 56. Não aceita ficar velho. N'acceptez pas de devenir vieux. Livro do Vale não aceita ficar velho. Liste la vallée, n'acceptez pas de devenir vieux. Deus quer te ver jovem. Dieu veut vous voir jeune. Deus quer te ver saudável. Dieu veut vous voir en bonne santé. Aquilo que você quer vai estar acontecendo. Ce que vous croyez arrivera. Que Deus te aumenta mais ano de Que vida. Dieu vous accorde encore d'années de vie. Mas você falaste na língua não co, mas fizeste a tua festa só você com a tua mulher e com os teus filhos. Só. Hein, Abraão? Eu vi a foto que você me mandou. J'ai vu la faute que vous m'avez envoyée. A época é própria. Que Deus te abençoe muito. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Meus parabéns. Seja Félicitations. sempre o Joyeux irmão anniversaire. Abraão útil para nós, para a igreja. Soyez toujours utile pour notre Église, pour le corps de Christ. Muito bem. Très Hoje bien. estamos a continuar com o estudo, Nous sommes en train de continuer avec l'étude. mas provavelmente estarei em Bucusal. Probablement, je serai à Bokusa aujourd'hui. Algumas irmãs pediram para ir Quelques sœurs m'ont demandé pour y aller. organizar com o diácono. On va l'organiser avec le diacre. Depois daqui, vou para Bucusal. Après ici, j'irai à Bokusao. Tenho culto Bucusal às 15 horas. J'ai les cultes à 15h là-bas à Bokusao. Saúdo todos em nome de Jesus Cristo. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Conversei com o pastor Iber J'ai causé avec le pasteur Hubert. Saurimo. Também mandou saudações em nome de Jesus Cristo. Il a aussi envoyé les salutations au nom de Jésus-Christ. Vamos tomar as escrituras Nous allons prendre les Écritures e entrar de imediato na palavra de et immédiatement nous entrons dans la parole de Dieu. Estou muito feliz em ver cada um de vocês nesta manhã. Je suis beaucoup heureux de voir chacun de vous ce matin. Que Deus possa abençoar cada um. Que Dieu bénisse chacun. Lucas capítulo 8, Luc chapitre 8. e depois vamos 2 Pedro capítulo 2. Et après nous allons 2 Pierre chapitre 2. Lucas capítulo 8, Luc chapitre 8, versículo 43. les versets 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse a Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse a Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes quem que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara, e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém. 2 Pedro capítulo 2, 2 Pierre chapitre 2, versículos 5 les versets 5
versículo 8. jusqu'au verset 8. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal, e o amor fraternal à caridade. Porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos a Deus. Prions Dieu. Nosso Pai, nosso Deus, Notre Père, notre Dieu, estamos agradecidos a Ti nous sommes reconnaissants à toi por tudo que fizeste por nós pour tout ce que tu as fait pour nous durante a semana pendant la semaine. até aqui, Senhor. Estamos a dizer muito obrigado, Deus. Jusqu'à ce Seigneur, nous disons merci beaucoup Nos Dieu. faltam palavras para te Il agradecer. nous manque des mots pour te remercier. Senhor Jesus, aqui Senhor estamos de Jesus. novo na Tua casa, Seigneur Jésus, nous voici de nouveau dans ta esta maison. manhã da ressurreição, En ce matin de la résurrection, coberto com o sangue de Jesus Cristo. couvert avec le sang de Jésus-Christ. E que na verdade possamos ser abençoados por Ti neste momento. Qu'en vérité, nous soyons bénis en toi à ce Viemos te moment. contemplar, Nous sommes venus te contempler. viemos ver a Tua Nous face, sommes venus voir ta face. viemos te escutar, Nous sommes Senhor. venus t'entendre, Por Seigneur. isso, Pai, coloca o Teu servo de lado, Pour cela, Père, écarte ton serviteur. venha tomar a Et preeminência. viens prendre la prééminence. Honra a fé do Teu povo, Honore la foi de ton peuple que saiu das casas, qui a quitté leur maison. alguns vieram a Et pé, quelques-uns sont venus à pied. alguns pagaram táxi, Certains ont payé les taxis. alguns deixaram seus afazeres, Les uns ont laissé leurs affaires. alguns pagaram combustível para chegar até aqui. D'autres ont payé l'essence pour arriver jusqu'ici. Senhor, honra o sacrifício de cada de nós. Seigneur, honore les sacrifices de chacun de nous. É que até o fim do culto, Et jusqu'à la fin de ce culte, cada diga como dois no caminho de que chacun dise, comme le Dieu au chemin d'Emmaüs, nossas corações. que nos cœurs Não ardiam dentro de nós ne brûlaient-ils pas au-dedans quando nos falar pelo caminho. quand tu nous parlais en cours de route. Fala conosco, Parle Senhor. avec nous, Seigneur. Cura as enfermidades, Guéris les malades. salva os perdidos, Sauve les Senhor. perdus, Seigneur. Traga de volta, Pai, restaura as vidas. Ramène les vies, Seigneur. Entregamos a Ti, Nous nous abandonnons à toi. em nome de Jesus Au nom Cristo. de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vamos assentar. Vous pouvez vous asseoir. Estamos a continuar tudo Nous sommes en train de continuer avec notre étude. da estatura de varão perfeito. La stature d'un homme parfait. No seu nosso quadro pode vir para cá, Ce n'est pas sur notre tableau peut venir ici devant. nos ajudar. Aidez-nous. Nós vamos precisar dele ao longo do estudo. Nous en aurons besoin tout au long de notre étude. A estatura de varão perfeito. La stature d'un homme parfait. Isto aqui é isto que faz Deus. Ceci, c'est cela qui fait Dieu. É isto aqui que faz Deus. C'est ceci qui forme Dieu. A natureza divina. La nature divine. A natureza nossa, Notre nature à nous. quando nós vivemos no mundo, Quand nous venons au monde, é a natureza carnal. c'est la nature charnelle. E esta aqui é a natureza de Deus. Celle-ci, c'est la nature de Dieu. Isto aqui que forma Deus. C'est ceci qui forme Dieu. Tudo que Deus é, Tout ce que Dieu est, todo o material que tous les matériels qui composent Dieu, Ele derramou na igreja. l'a déversé à l'Église. E vimos como base a fé. Et nous avons vu comme fondement la foi. Deus tem a fé, Dieu a la foi, Deus tem virtude, Dieu a la vertu, Deus tem a Dieu ciência, a la science, o conhecimento, la connaissance, Deus tem a Dieu a temperança, la tempérance, Deus tem a Dieu a la paciência, patience, Deus tem a Dieu piedade a la piété e Deus tem o amor et Dieu a fraternal. l'amour fraternel. Mambrana, quando desenha esta pirâmide, Et Frère Branham, quand tu dessines ce diagramme, ele coloca aqui de lado os nomes dos mensageiros. il place de côté les noms des messagers. Aqui ele coloca o primeiro mensageiro Paulo Pour la foi, il met le premier messager, c'est Paul. e na virtude coloca Irineu, Pour la vertu, c'est Irénée. Ireneu Irénée. e na ciência coloca isso, Allons-y. Martim Pour la science, il place Martin. e na temperança coloca Colombão, Pour la tempérance, isso? il place Colomban. Colomban. e na paciência ele colocou Pour la patience, il a placé Lutero Luther. e na piedade Pour la colocou piété, Wesley il a mis Wesley. e no amor fraternal Pour l'amour colocou fraternel, Elias, il a placé Élie, que é o mensagem de Malaquias 4. qui est le messager de Malachie 4. Portanto, a sétima pirâmide, o sétimo degrau Cependant, le 7e degré, é o que nos diz respeito, ce qui nous concerne, o amor fraternal, l'amour fraternel,
o amor entre os irmãos. l'amour entre les frères, É que caracteriza a qui caractérise le septième âge. enquanto a primeira era o caráter era a fé, Alors que pour le premier âge, le caractère c'est la foi. onde Paulo colocou a base, Là où Paul a placé la base, o alicerce, les fondements. e o que caracteriza a sétima era da igreja, Ce qui caractérise le septième âge de l'Église, a mensagem de Elias, le message d'Élie, que devia cada de nós ter, que chacun de nous devait avoir, é o amor c'est fraternal. l'amour fraternel. Se é uma era em que devíamos ter mais amor, S'il y a un âge où nous devons avoir plus d'amour, amor entre os irmãos, l'amour entre les o frères, amor fraternal, l'amour fraternel, é esta era c'est aqui cet âge-ci que é o tempo de Elias. qui est le temps d'Élie. Os irmãos me compreendem, digam Si amém. les frères me comprennent, dites Amen. Muito obrigado. Merci beaucoup. Portanto, é a era do amor fraternal. Cependant, c'est l'âge de l'amour fraternel. É o sétimo grau. C'est le septième degré. Se em ti não tens este amor, Si en vous il n'y a pas cet amour, peça a Deus demandez à Dieu que te dá o amor qu'il fraternal. vous accorde cet amour É fraternel. o que caracteriza a sétima era da Parce que igreja. c'est cela qui caractérise le septième âge de l'Église. Eu estou a seguir as eleições dos Estados Unidos. Moi, j'accompagne les élections aux États-Unis d'Amérique. Eu gostei da declaração de John quem? John Biden, J'ai aimé la déclaration de John Biden, que é o novo presidente da América. qui est le nouveau président de l'Amérique. Ele disse agora o que nos interessa Il a dit é ce qui nous intéresse maintenant. todos somos americanos. Nous tous, nous sommes des Américains. Vamos esquecer as lutas, Nous allons oublier les luttes a campanha eleitoral. de la campagne E électorale. agora vamos todos ser irmãos. Maintenant, nous allons tous devenir des frères. Vamos nos amar. Nous allons nous aimer. Somos todos Nous americanos. sommes tous des Américains. Isso gostei muito. J'ai aimé beaucoup cela. Não falou muito, Il n'a pas beaucoup parlé. falou muito pouco. Il a parlé peu. Disse aqui não há republicanos, Ici, il n'y a pas de républicains. Il não há dit, il n'y democratas. a pas de démocrates. Somos todos Nous americanos. sommes tous des Américains. Vamos nos unir Nous allons nous unir pela causa, pela pátria. pour la cause, pour la patrie. Isso devia nos caracterizar. Et cela devait nous caractériser. Isso devia nos impactar. Cela devait nous impacter. É que o amor fraternal, Que l'amour fraternel, o amor entre irmãos, l'amour entre les frères, devia impactar nossas vidas. devait pénétrer dans nos vies Esquecer as diferenças. et oublier les indifférences. É que Deus de facto derrama o amor fraternal em nós, Qu'en effet, toutefois, Dieu déverse l'amour fraternel à nous. porque esta é a era do amor fraternal. Parce que ça, c'est l'âge de l'amour fraternel. Mas antes de chegarmos na virtude, que é a segunda etapa, Avant d'arriver à la vertu qui est la seconde étape, porque la temos seconde a étape, fé, parce que nous avons la foi, temos a virtude, nous avons la vertu, temos a nous ciência avons la science, e vamos subindo. et nous allons monter. E enquanto estamos a ensinar, Et au fur et à mesure que nous enseignons, enquanto estou a dar este au estudo, fur et à mesure que je donne cette étude, diga a Deus, Senhor, não tenho nada. dites Dieu, Seigneur, je n'ai rien. De tudo que está ali, Tout ce qui se trouve de là-bas, tudo que o pastor está tout ce que falando, le pasteur parle, eu não tenho nada. je n'ai rien. Eu estou a pedir Je demande que tu possa me dar que tu me donnes de degrau a degrau, chaque degré, de degrau a degrau. degré en Eu degré. vejo que a fé não tenho, a Je vois que virtude je não n'ai pas tenho. de foi, je n'ai pas de vertu. Mesmo se você já está aqui, Même si vous êtes déjà ici, il y a la mas diga a Deus, tempérance. não tenho nada. Mais dites Dieu, je n'ai rien. Quero que tu me das. Je veux que tu me le donnes. Discípulos disseram, Senhor, aumenta a nossa Les fé, disciples ont dit, Seigneur, augmente notre foi, acrescenta a nossa fé. ajoute notre E foi. quando Deus vai ver tudo isso em Et ti, quand Dieu verra tout cela en vous, aqui tem o Espírito Santo, ici il y a le Saint-Esprit, ele vai te impactar, et il va vous sceller, ele vai te selar. il va vous sceller. Vemos que a base de tudo isso é a fé. Nous avons vu les fondements de tout cela, c'est la foi. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, lui dire. Salvos pela Nous graça, sommes sauvés par la grâce, por meio da fé. moyennant la foi. Efésios capítulo 2, Éphésiens chapitre 2, podemos ler isso. nous pouvons lire cela. Efésios capítulo 2, Éphésiens chapitre 2, versículo 8. le verset 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Parce que vous êtes sauvés par la grâce moyennant la foi. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Cela ne vient pas des œuvres pour que personne ne se glorie. Somos salvos por graça, Nous sommes sauvés par grâce, por meio da fé. moyennant la foi. Por isso Deus salva quem Ele quer. C'est pour cela Dieu sauve celui qu'il Se veut. dizer vou salvar Rahab, Ele vai salvar. S'il dit je vais sauver Rahab, il Se va dizer sauver. vou salvar Maria Madalena, Ele vai salvar. S'il dit je vais sauver Marie Madeleine, il va Se sauver. dizer tu, ladrão da direita, hoje vais entrar no céu, hoje mesmo no paraíso comigo, Ele vai salvar. S'il dit toi bandit de la droite, aujourd'hui tu vas entrer au paradis, il va les sauver. Amém. Amen.
E a fé é a base, Et la foi, c'est la base, é o alicerce. c'est le fondement. E Hebreu diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Et les Hébreux disent que sans la foi, il est impossible d'être Senhor, agréable à Dieu. aumenta a minha fé. Seigneur, augmente ma foi. Deus te salvou por fé. Dieu vous a sauvé par la foi. Você tem que crer que Deus te salvou. Vous devez croire que Dieu vous a sauvé. Você tem que crer que você é salvo. Vous devez croire que vous êtes sauvé. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus. Toutefois, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu creia que Ele existe, croit que Dieu existe é o galardoador daqueles que o buscam. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Portanto, a fé te salvou. Cependant, la foi vous a sauvé. Branham diz que usa a mesma fé que te salvou Frère Branham dit, utilisez la même foi qui vous a sauvé para todos os parâmetros da tua vida. pour toutes les étapes de votre vie. A mesma fé que te salvou, La même foi qui vous a sauvé. usa ela para tudo que estás a precisar. Utilisez-la pour tout ce que vous avez besoin. A coisa mais importante Deus já fez. La chose la plus importante, Dieu l'a déjà Ele faite. te salvou. Il vous a sauvé. Ele redimiu a tua Il a alma. racheté votre âme. E se Deus te salvou, Et si Dieu vous a sauvé, pela graça, pela fé te salvou, par la foi, par la grâce, il vous a sauvé. utiliza a mesma fé Utilisez la même foi para a cura divina. pour la guérison divine. Utiliza a mesma fé Utilisez la même foi para qualquer problema que você pour tem. n'importe quel problème que vous avez. E a fé não tem Et distância. la foi ne voit pas la distance. A fé não tem obstáculo. La foi ne voit pas O l'obstacle. profeta está a falar acerca do nosso irmão Hora Robert. Et le prophète parle au sujet de notre frère Oral Robert. Diz: quantos ouviram Hora Robert? Il a dit combien ont écouté frère Oral Robert, Poderoso homem de Deus. un puissant homme de Dieu, Que podia dizer: toca o rádio para quando vou orar, toca o rádio, toca, faz aquilo ali. qui pouvait dire et toucher la radio alors qu'il pouvait prier. Ele diz: a fé não toca, Il a dit la foi ne touche pas, a fé não sente, la foi ne sent pas, a fé tem. la foi a, A fé não espera, la foi n'espère pas, a fé tem. la foi possède. Por isso você ouve os nossos irmãos Universal e os outros, ele tem aquilo ali, segura o copo de água, enquanto segura o copo de água, segura na rádio, segura na televisão. Eles tiveram aquilo de Hora Robert. C'est pour cela que vous écoutez nos frères de l'Église universelle, ils touchent à la radio, l'eau comme ça, ils ont écouté cela de Oral Robert. Mas o irmão Branham disse que o anjo não me disse assim. Mais frère Branham a dit, l'ange ne m'a pas dit comme O ça. anjo me disse que a fé não toca, L'ange m'a dit que la foi ne touche pas, a fé não sente, la foi ne sent pas, a fé tem. la foi possède. Começa a alegrar que você já recebeu. Commencez à vous réjouir car vous avez réussi. Começa a alegrar que Deus já te escutou. Commencez par vous réjouir, Dieu vous a entendu. Começa a alegrar que Deus já resolveu o teu Commencez à vous problema. réjouir que Dieu a résolu votre problème. É isso ali a fé. C'est cela la foi. A fé é a garantia La foi est la garantie que você já tem a que coisa. vous possédez la Por chose. isso é que é a base. C'est pour cela c'est la base. A fé não tem La distância. foi ne voit pas la distance. Como aquele romano Comme ce Romain que tinha o seu criado doente. qui avait son serviteur malade. Chegou a Et Jesus. tu es arrivé à Jésus. Jesus falou para ele. Jésus lui a parlé. Ele disse: mestre, não é preciso que você vá para A lá. dit, Rabbi, il n'a pas besoin que vous y allez. Fala a palavra. Parle les mots. Se você falar a Et si vous palavra, parlez les o mots, meu filho estará bem. mon serviteur sera bien. Jesus disse: vai, Jésus a dit, va, que te seja feito que te soit faite segundo a tua fé. selon ta foi. Jesus não colocou as mãos naquele Jésus miúdo, n'avait pas imposé la main au mas serviteur, a fé mais la foi daquele de ce romano Romain. entrou em ação. Et tu es entré en action. Enquanto estou a pregar, Alors que je prêche, talvez está algum problema, peut-être que vous avez un problème. talvez alguém está longe, Peut-être que quelqu'un est loin. é teu C'est filho, votre fils ou teu ou familiar, votre membre de la famille ou que não está qui aqui, n'est pas ici. mas a fé não mede Mais distância. la foi ne mesure pas la distance. Deus fala a palavra. Dieu parle la parole. E a tua fé vai viajar. Votre foi va faire un voyage. A tua fé vai viajar. Votre foi va Você voyager. pode ajoelhar no Vous pouvez altar, agenouiller ici à ou l'autel onde você está, où E vous orar. êtes et prier. mas se não tem fé, Mais si vous n'avez pas de foi, não tem resultado. cela est inutile. Você tem que misturar a tua oração com a Vous devez fé mêler votre prière à votre foi para que tenha pour resultado. que vous ayez des résultats. Graças a Deus. Grâce à Dieu. A fé na palavra de La Deus. foi dans la parole de Dieu. A fé nas promessas La de foi dans Deus. les promesses de Dieu. A fé de que Deus já fez tudo La para foi ti. que Dieu a fait tout pour vous. Por isso a fé é a base. C'est pour cela la foi est le A fondement. fé é o alicerce. La foi est la base. Agora, aqui está o que devemos fazer. Voici ce que nous devons faire ici. Qual é a primeira coisa? Quelle est la première chose? Ter fé,
avoir la foi e ser renascido. et être réunis. Assim ponhamos o fundamento. Ainsi, nous plaçons les fondements. Depois do fundamento, Après les fondements, em seguida acrescentemos ao fundamento. ensuite, nous ajoutons aux fondements. Primeiro ponhamos o fundamento, D'abord, c'est les fondements, fé, la foi. e logo acrescentemos a virtude à nossa Et fé. aussitôt, nous joignons la vertu à notre foi. Mas a base Mais la base, é a fé. c'est la foi. O alicerce Les fondements, é a fé. c'est la foi. Vive pela fé. Vivez par la foi. Caminha por fé. Marchez par la foi. Trabalha por fé. Travaillez par la foi. Podíamos já entrar no segundo grau, Nous devions entrer au a deuxième degré, virtude, la vertu. mas senti que tenho que insistir. Mais j'ai senti que je Porque dois quando a base insister. está boa, Parce que quand la base est bonne, quando a fé está no lugar, quand la foi est dans la o place, resto sur la virá place, le automaticamente. reste viendra automatiquement. Amém. Amen. Tudo que te falta é falta da fé. Tout ce qui vous manque, c'est le manque de foi. Tudo. Tout. A coisa importante Deus já fez, que já te salvou. La chose importante, Dieu l'a déjà faite. Il vous a sauvé. Agora o que vai ter que fazer é levantar a tua fé. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est élever votre foi. Senhor, aumenta a minha fé. Seigneur, élève, augmente ma foi. Senhor, acrescenta a minha fé. Seigneur, ajoute ma foi. Aquela fé tem a coisa. Cette foi qui possède la chose. Brana diz que a fé, Frère Branham dit la foi est. imagina alguém que ficou com fome por muito tempo. Imaginez-vous quelqu'un qui était resté affamé longtemps, Não tem nada para comer. sans quoi manger, Não tem pão em casa. sans des pains à la maison. E depois aparece alguém como o pão é 30 kwanzas e ele dá para ele 100 kwanzas. Et après, quelqu'un vient et lui remet 100 kwanza. Embora que a pessoa ainda não viu o pão, Quoique cette personne n'a pas encore vu le pain, ainda não comprou o pão, n'a pas encore acheté le pain, mas a atitude dele mais son attitude não será de tristeza, ne sera plus de tristesse, será de alegria. sera de joie. Porque sabe que com 100 Parce kwanzas qu'il sait qu'avec une note de 100 kwanza, ele terá o pão. il aura le pain. Você vê que mesmo a fome não vai sentir Vous mais. voyez qu'il ne sentira plus la faim. É assim que é a fé. C'est comme cela la foi. Você ainda não viu Vous n'avez pas encore vu aquilo que você quer, ce que vous avez besoin. mas a tua fé te Et diz votre foi vous dit que já tenho a que coisa. vous possédez la chose. O teu semblante muda, Votre figure change. a tristeza La vai, tristesse va. a alegria Et la vem. joie vient. Você começa a mudar de atitude. Vous commencez à changer d'attitude. Você já viu alguém que já tem dinheiro para pão ficar triste? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a l'argent pour acheter le pain et reste triste? Não, Não. fica triste. Aplica esta fé para tudo na tua vida. Appliquez cette foi pour tout dans votre A vie. fé que te salvou, aplica. Se você não tem meios para poder casar, aplica que Deus dá dinheiro para Si vous casar. n'avez pas de moyens pour se marier, appliquez la foi pour que Dieu vous donne l'argent pour se marier. Não duvida. Ne doutez point. Não seja séptico. Ne soyez pas sceptiques. Não se rodeie de pessoas sépticas, Ne soyez duvidosas. pas entouré de gens sceptiques et douteuses. Quer fazer isso, não vai dar certo. Vous voulez faire ça, ça ne Quer touche pas, fazer ça ne isso, tient não, pas. não vai fazer, não vai dar certo. Vous faites ça, Quer non, fazer ça ne isso, tient outros pas. tentaram, não Oh, funcionou. les autres ont Quer tenté, fazer cela isso, n'a não, pas não vale a fonctionné. pena, não adianta. Il ne vaut pas la peine. Deus não gosta de duvidoso. Dieu n'aime pas de gens douteux. Mesmo se a coisa é Même si difícil, la chose est difficile, diga eu creio. dites, moi je crois, Eu sou capaz. moi je suis capable. O meu Deus pode. Dieu peut. Não tenho Je filho, n'ai pas des enfants, mas pela fé, pas d'enfants, mais par la não que foi. estou a Non esperar. pas que j'espère, Pela fé já o par la tenho. foi je les possède. Porque sou semente de Parce que je Abraão. suis semence d'Abraham. O que foi com Abraão? Qu'est-ce qui fit avec Abraham? Quando Abraão Quand Abraham viu vit Elohim Elohim, na carne la humana, chair humaine, chegar na sua tenda, arrivé dans sa tente, deu costa a Abraão. elle tourna les dos à Aquilo Abraham. motivou a fé de Ça Abraão. motiva la foi d'Abraham. Abraão creu na promessa de Abraham crut Deus. dans la promesse de O Dieu. mesmo Même Elohim Elohim, que veio a Abraão Abraham, lá na tenda, là à la tente, que deu as il a costas tourné les dos a à Abraão. Abraham. Nesta era final, L'âge de la fin, o mesmo Elohim Elohim veio na carne vient dans la humana, chair humaine, num ser humano un être humain, chamado William appelé William Branham. Marianne Branham. Ele deu as Il a costas tourné les dos, e ele il a discerniu. discerné. E você viu a promessa Dans de les faits Deus. discernés, et vous avez vu Você la creu promesse na de Dieu. promessa. Vous cru à la promesse de Então a Dieu. promessa é tua. Alors la promesse vous O appartient. Deus de Abraão Abraham, é teu Deus. votre Dieu,
Somos a semente de Abraão. Semence Temos a d'Abraham. fé de La Abraão. foi d'Abraham. Porque o mesmo Parce que Elohim le même Elohim, que Abraão viu, Abraham avait vu, que não foi para Sodoma. n'était pas parti à Os Sodome. dois Les anjos deux anges foram para étaient partis à Sodoma. Sodome. Mas Elohim Elohim ficou com a raça Reste eleita. avec la race élue. Ficou com Abraão. Reste avec Abraham. Abraão disse, eu Abraham creio. dit, moi je crois. Quando Abraão creio, Abraham crut. Deus lhe deu o resto. Dieu lui donna le reste. Por isso mesmo, C'est pour cela même. somos chamados semente Nous de sommes Abraão. appelés semences d'Abraham. Porque Abraão não duvidou. Parce que Abraham ne douta point. Nós também não Nous duvidamos. aussi, nous ne doutons pas. Quem nos falou hoje é Deus na carne C'est lui qui nous a humana. parlé, c'est Dieu de la chair Deus humaine. num profeta chamado William Dieu dans le Branham. prophète William Marion O Branham. povo vê homem, Et le peuple voit un mas homme. nós vimos Deus no Nous homem. voyons Dieu dans un homme. Quando o fogo se manifestou La entre colonne de nós, feu se manifestait au milieu de nous. semente de Abraão. Semence d'Abraham. Toda promessa é Tes tua. promesses est à vous. O Deus de Abraão Abraham, é teu Deus. votre Dieu. Minha irmã, o Deus de Sara Sœur et le Dieu de Sarah. é teu Deus Votre nesta Dieu ce manhã. matin. Creia nele. Croyez en lui. Creia no impossível. Croyez en l'impossible. Abraão creu no impossível. Abraham a cru à Começou a l'impossible. testemunhar. A commencé à testifier. Começou a alegrar Commencé à se réjouir. daquilo que ainda não Ce viu. qu'il ne voyait pas encore. Começa a alegrar C'est par vous réjouir. daquilo que você Ce que ainda vous não n'avez pas viu. encore vu. O profeta diz, Le prophète a dit, você vai voar vous allez s'envoler na altura da tua à fé. l'auteur de votre foi. Onde a tua fé chega, Là où votre foi arrive, é onde a tua bênção là chega. où votre bénédiction Quando a tua fé arrivera. é muito grande, Quand votre foi a est tua bênção é grande, grande. votre bénédiction A c'est tua grande. recompensa é Votre grande. récompense est grande. Nesta manhã, meu Ce irmão, matin, mon frère, Deus aumenta a Dieu minha fé. augmente ma foi. Brana diz, acrescenta esta fé Frère Branham dit, ajoutez cette foi em tudo que te falta. en tout ce qui vous manque. Posso tirar o casaco? Je peux enlever la veste. Obrigado. Merci. Às vezes tiro para não molhar, porque o irmão Parfois, j'enlève pour ne pas se mouiller de la chaleur. irmão Gabi não me poupa. Parce que le frère Gabi Ai, irmão Gabi, ne s'épargne pas tiro de o casaco moi. por causa de ti. J'enlève la veste à cause de vous. Não me poupa na lavanderia aí. Vous ne m'épargnez pas. Então, ok. Se você não tem roupa, Si vous n'avez pas d'habit, peça a Deus. demandez à Dieu. Aplica a fé. Appliquez la foi. Deus vai te dar. Dieu vous le donnera. Amém. Deus vai te dar. Dieu vous le donnera. Aplica a fé em tudo. Appliquez la foi en toutes Não choses. tem que comer em Vous n'avez casa. pas de quoi manger Não chez vous. limita Ne Deus. limitez pas Dieu. Aplica a fé Appliquez la foi. que Deus vai te Dieu dar. vous le donnera. O mesmo Deus que te Le même Dieu salvou, qui vous a sauvé. aplica esta mesma Appliquez fé cette même foi em tudo na tua dans vida. toutes choses dans votre vie. Se você não é inteligente Vous na n'êtes pas escola, intelligent à l'école. aplica esta Appliquez fé la foi. e Deus vai dar Dieu inteligência. vous donnera l'intelligence. Pela fé já tenho Par la diploma. foi, j'ai le diplôme. Pela fé já Par sou la foi, médica. je suis déjà médecin. Pela fé já estou a Par la trabalhar. foi, je travaille. O mesmo Deus que me salvou, Sauvé. o mesmo Deus que me salvou, Dieu qui m'a sauvé. Ele me dará tudo. Il me donnera toutes choses. Creia em tudo. Croyez en lui pour Tenha toutes choses. fé em Deus. Ayez la foi en lui. Se não tem comida, Si vous n'avez pas de quoi se manger, tens fome, si vous avez faim, estou lendo o profeta de Deus. j'ai lu les prophètes de Dieu. Estou vos pregar a Je mensagem. vous prêche les messages. Não limita Deus. Ne limitez pas Dieu. Deus não se limita. On ne limite pas Dieu. O mesmo Deus que salvou a Le tua même alma, Dieu qui a sauvé votre âme, aplica esta fé. appliquez cette même foi. Se você dizer a minha fé é pequena, Si vous dites que votre foi est petite, aqui onde estou bem, là où je suis bien. Deus vai também se limitar a Dieu aussi se limitera là-bas. Mas se você diz eu quero Mais si subir, vous dites, moi je vais monter, quero estar em cima, je vais être en haut, au sommet, a tua casa. Profeta na mensagem, a tua casa. ta famille, Ok. 51 parágrafos. 51, le paragraphe. Por isso eu não gosto de pessoas que agem como são coitadinhos. Como Pour cela, je não sei n'aime quê. pas des gens qui Não, agissent você não é comme ils coitadinho. sont des plaintifs. Vous n'êtes pas un plaintif. A falta da fé é que te faz ser um C'est coitadinho. la manque de foi qui vous rend comme impitoyable. Você que está a duvidar mesmo. C'est que vous doutez.
pessoas gostam que lhes diga que não, quem está a te feitiçar é teu avô. Les gens aiment entendre celui qui vous envoûte, c'est votre Se não tem grand-père. filhos, os teus sobrinhos vão te feitiçar. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est vos neveux qui Se não vous tem trabalho, é teu avô vous na envoûtent. aldeia. Si vous n'avez pas Aí de vai dizer, travail, c'est votre vieillard não, là mas au estou a village. dizer agora Et je vous dis maintenant, que tudo que te falta tout ce qui vous não manque, é teu avô, ce n'est pas votre não é grand-père, teu ce n'est tio, pas votre não oncle, é ce feitiço, n'est pas é un falta da envoûtement, tua fé. c'est manque de votre foi. Receba esta fé, Recevez cette foi tudo estará bem. et tout ira bien. Receba esta fé, Recevez creia cette em foi, Deus. croyez en Dieu. O profeta está a dizer assim. Le prophète dit ainsi. Agora, Maintenant, vocês estão a ver o que eu quero dizer? vous voyez ce que je veux dire. É por fé que fazemos todas as coisas. C'est par la foi que nous faisons toutes les choses. É por fé C'est par la foi que fazemos todas as coisas. que nous faisons toutes les choses. Creia no Senhor Croyez en l'Éternel para conseguir um emprego. pour avoir un emploi. Se não tens emprego, Si vous n'avez pas d'emploi, não é outra coisa. ce n'est pas une autre chose. É falta da C'est fé. manque de foi. Não diga, não, é tempo da Ne dites pas, c'est pandemia. le moment de la O pandémie. trabalho está Les difícil. travaux sont difficiles. Não, é falta da Non, fé. c'est manque de foi. Creia no Senhor Croyez en l'Éternel para conseguir um emprego. pour avoir un emploi. Deus pode criar um emprego só para você. Dieu peut créer un emploi seulement pour Por vous, fé. par la foi. Quando digo emprego, Quand je dis emploi, não é só na função pública. ce n'est pas seulement là, Pode au ser public. na vida particular. Ça peut être votre vie particulière. Creia no Senhor Croyez en l'Éternel para conseguir um emprego. pour avoir un travail. Mesmo se o tempo é difícil. Même si c'est le moment O difficile, tempo é de c'est le pandemia. moment de la pandémie, O tempo é complicado c'est le moment economicamente. compliqué économiquement. Mas a fé rompe barreiras. Mais la foi rompt les barrières. A fé rompe barreiras. La foi rompt les barrières. Creia no Senhor Croyez en l'Éternel para conseguir um emprego. pour avoir un travail. Quer ter um emprego? Voulez-vous avoir un travail? Creia no Senhor. Croyez en l'Éternel. Quer que os clientes venham em massa na tua Voulez-vous que les loja? clients Croyez viennent en en masse Seigneur. dans votre boutique? Croyez en l'Éternel. Creia no Senhor Croyez en l'Éternel para ir na caça. pour aller vers la chasse. Se você é caçador, Si vous êtes un chasseur, creia no Senhor. croyez en l'Éternel. Mesmo para casamento, que você não tem possibilidade para casar, creia no Senhor. Même pour les mariages, vous n'avez pas de possibilité pour se marier, croyez en Minha l'Éternel. irmã que está pensando que está a ficar velha, creia no Senhor, Deus vai enviar um Ma rapaz. sœur qui pense qu'elle vieillit, croyez en l'Éternel, Dieu va envoyer un Talvez jeune está garçon. distante, Deus vai criar para você, creia no Senhor. Parfois elle est loin, croyez en l'Éternel, Dieu va le crier pour vous. A fé faz tudo isso. La foi fait toutes ces choses-là. Creia no Senhor Croyez en l'Éternel para Ele te dar Pour qu'il vous donne. móveis novos. de nouveaux meubles. Creia no Senhor Croyez en l'Éternel para te dar móveis novos. pour qu'il vous donne de nouveaux meubles. Sabe o que são móveis? Sabe o que é móveis? Savez-vous que signifie des meubles? Hã? Móveis. Des meubles. Não são aquela cadeira de plástico. Ce ne sont pas des chaises plastiques. Creia no Senhor. Croyez en l'Éternel. Tira aquela cadeira de plástico, coloca fora. Enlevez ces chaises plastiques-là et mettez Para dehors. os visitantes, Pour les visiteurs, a tua fé votre foi vai criar móveis va novos. créer de nouveaux meubles. Ah, pensei que tinha crente aqui. Croyez qu'il y a des croyants ici. Deus não está satisfeito com os teus móveis antigos. Dieu n'est pas satisfait avec vos Deus meubles quer te anciens. ver com móveis Dieu novos. veut vous voir avec les nouveaux Aqueles meubles. cadeirões grandes. Ces chaises, ces divans-là, de grands divans. Sabe que estão a duvidar? Je vois que vous doutez. Ah, pastor. Ah, Se pasteur, fosse cadeira de plástico, si sabe? c'était des chaises plastiques, ça Mas va. móveis. Mais des meubles, Creia no Senhor. croyons en l'Éternel Para ter móveis pour avoir novos. de nouveaux meubles. Aqueles antigos que você tem. Ces anciens meubles-là que vous avez, Creia no Senhor. croyons en l'Éternel Que tira para fora et aquilo lá. retirez cela dehors. Móveis rasgados, coisas Des assim. meubles là déchirés, Ratos a andar por aqui por lá. des souris qui Aplica marchent a de fé. cela. Appliquez la foi. Deus quer te ver com móveis Dieu novos. veut vous voir avec de nouveaux meubles. Cadeirões bonitos. Des divans, belles divans. Aquela mesa espera condições fora.
de ces tables-là qu'on appelle on espère des conditions. Mettez Aquela dehors. cama que quando você dorme no colchão faz o cubo. C'est là que vous dormez et les mousses qui se courbent Começa a là. te doer aqui nas Cela costas. commence à vous faire de mal dans les Começa a côtes. sonhar mal Commence à Créer le rêver mal. Seigneur. Croyant l'Éternel para ter colchão novo. pour avoir un nouveau mousse. Ah! Creia no Senhor! Croyons l'Éternel. Aquela cama assim que tem que meter lata C'est là que vous devez placer, lata de quê? Lata de leite que vous devez placer là com pedras. avec des pierres. É falta da fé. C'est manque de foi. Aquela tua cama que tem coisa com lata de leite. Et votre lit là que vous placez, la Et boîte falta de da lait, fé. c'est manque de foi. Creia no Senhor Croyons l'Éternel para ter móveis novos. pour avoir de nouveaux meubles. Onde a tua fé chega, Là où votre foi arrive, é onde a tua altura chega, là où é onde a tua bênção là, chega. votre hauteur arrive, c'est là où votre bénédiction arrive. está Si tudo vous bem. croyez que vous êtes bien là, très bien, Está tudo bem. tout est bien. Deus te deixa ali. Dieu vous laisse là-bas. Deus vai te dar Dieu vous donnera segundo o desejo do seu coração. selon les désirs de votre cœur Aquilo que você que quer. vous voulez. Por isso na minha vida eu não me dou de pobre. C'est não pour me cela dou dans ma de vie, je ne desgraçado, me considère jamais de miserável. misérable, de Eu pauvre. sei que o Deus é boss. Je crois que mon Dieu est boss. Caminho pela fé. Je marche par la Estou sempre foi. alegre. Je suis toujours dans la Estou joie. sempre sorridente. Je suis toujours Estou souriant. sempre Je positivo. suis toujours dans le O positif. meu Deus é boss. Mon Dieu est boss. O meu Deus é grande. Mon Dieu est grand. O meu Deus é maior. Et est grand. Aceita este Deus. Acceptez ce Dieu. Sabe, Vous savez, Deus não tem justiça. Dieu n'a pas de justice Dizer que não, vou dar para esse, pour dire que je vais donner à celui-ci para esse aqui não. et pour celui-ci non. Não, Deus deu a bênção para todos. Dieu a donné la bénédiction pour tout le monde. Ele morreu para todos. Il est mort pour tout le monde. Bênçãos são para todos. Les bénédictions sont Agora pour tout le monde. depende do nível da fé de cada Cela um. dépend du niveau de la foi de chacun de vous. Não é Deus. Ce n'est pas Dieu. Deus não é culpado. Dieu n'est pas Deus fautif. morreu para todos. Dieu n'a pas de faute. Il est mort Para pour todo tout le mundo. monde. Não diga não, nós viemos na terra só acompanhar os Ne outros. dites pas, je Não. suis venu à la terre pour Você accompagner não les vai autres. Non. acompanhar Vous ninguém. n'êtes pas venu accompagner personne. Obtenha esta fé. Alors, ayez cette foi. Estou a colocar a base. J'ai place sur la base. Queria chegar na virtude, Je voulais arriver à la vertu, mas senti Deus me falar, ainda aplique, continua com a fé. mais j'ai senti que Dieu me parlait, appliquer Termine la encore foi. la foi, terminer la Que foi, o povo compreenda a fé, que les peuples comprennent ce que la foi, receba a fé, reçoivent la foi tenha base, et la base, então o resto virá. alors le reste, Tenha a fé, et la foi. creia no Senhor, Croyons l'Éternel para conseguir móveis pour avoir novos. de nouveaux meubles. Livro do Vale, creia no Senhor, Cela valait croyons para ter l'Éternel uma igreja pour bonita. avoir une belle église. Vamos ter dinheiro aonde? Où est-ce que nous fazer allons como? prendre de l'argent? Não é teu Ce problema. n'est pas votre affaire à vous. Creia no Senhor. Croyons l'Éternel. O profeta está a continuar. Les prophètes continuent. Creia no Senhor. Croyons l'Éternel. Se a vasilha está vazia Si la cruche est vide e a jarra está seca et la jarre est sèche e não há comida et il n'y a pas de quoi manger e as crianças estão com fome, et les enfants sont affamés, creia no Senhor. croyons l'Éternel. As crianças estão com fome, Les enfants sont affamés, creia no Senhor. croyez en l'Éternel. Você não entende o que significa passar fome. Vous ne comprenez pas ce que veut dire passer la faim. Fome não é boa coisa. La faim, ce n'est pas une bonne chose. Hein? A fome, La faim, fome. faim. Se você nunca passou fome, Si vous n'avez jamais passé de vai entender. la famine, vous n'allez pas Você comprendre. passou dia sem comer. Vous avez passé une journée sans manger. Eu sei o que significa passar Moi, je fome sais ce que veut dire être affamé. no tempo da escola. Au temps que nous étudions, Em 80, a fazer a les sétima années classe. 80, Eu entendi o que significa fome. et j'ai compris ce que veut dire famine. Olha à direita, pão não tem, à esquerda, pão não tem. Regardez à droite, à gauche, il n'y a pas de pain. Nós fazíamos antes de ir à escola, pega água e coloca açúcar. Et on faisait avant d'aller à l'école, on mettait de l'eau et du sucre. Deus nos guardou da diabetes. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu nous a gardé de la diabète. Quem se lembra? Não sei se se alguém aqui rappelle? do meu tempo. Je ne sais pas si quelqu'un ici de mon temps. Et vous mêlez, vous mêlez, vous mélangez, vous mélangez. Tinha um nome aquilo, já não Il y lembro. avait un nom, cela. Tinha um nome. Il y avait un nom. Ah? Bom, Bon déquilage.
Embouteillage. Mbondequilage. Maya. Mbondequilage. Maya Lobo. Maman, vous voyez bien quoi. Vous savez. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Il bebe. Et vous quando buvez. bebe, Et quand vous come o buvez, açúcar, você depois de um tempo começa a sentir as... comme c'est le sucre, un temps vous commencez à trembler, les jambes commencent à trembler, le cœur commence à battre vite. C'est la Você vê o famine. mundo tipo tá a girar. Vous commencez à voir le monde si le globe tourne. E Deus está contente assim. Est-ce que Dieu est content comme ça? De ver teus filhos com De fome. voir vos enfants en famine, Sem nada de comer. sans rien à Desde de manger. manhã não comeu nada. Depuis le matin, ils n'ont rien mangé. Até a noite. Jusqu'au soir. Amanhã não sabe o que vai Et comer. demain, vous ne savez pas quoi E o manger. teu Deus está lá. Et votre Dieu est là, Está contente. Está bom. content, c'est bon. Mon fils está bom. Mon fils est Está com bon. fome. Não, meu irmão. Il est en famille, en famille. Crê no Senhor Croyons l'Éternel para ter o pão de cada dia. pour avoir les pains quotidiens. A tua fé, Votre foi, crê no Senhor. croyons l'Éternel. Deus vai dar pão. Dieu vous donnera des Não pains. vai faltar mata-bicho. Il ne manquera pas le petit déjeuner, les Não vai déjeuners. faltar jantar. Il ne manquera pas les dîners. Teus filhos estão com fome, crê no Vos Senhor. enfants sont en famille, croyons l'Éternel. Se a vasilha está a diminuir, crê no Senhor. Si la crise chez E a de fé croire já l'Éternel. tem. La foi possède. Começa a agir como já recebeu. Commencez à agir comme vous l'avez Começa déjà. a alegrar-se. Commencez à se réjouir. Começa a agradecer a Ça Deus. vous réjouir et à remercier Dieu. Creia no Senhor. Croyons l'Éternel. Está com fome, crê no Senhor. Vous êtes en famille, croyons Não tem l'Éternel. emprego, crê no Vous n'avez pas Senhor. de travail, croyons l'Éternel. Quer móveis novos, crê Un no nouveau Senhor. meuble, croyons l'Éternel. Creia no Senhor. Croyez en Ele l'Éternel. está a continuar. Et il continue. Creia no Senhor. Croyons l'Éternel. Para qualquer coisa. Pour n'importe quelle chose. Contato que esteja correto. Et autant qu'il soit correct. Apenas crê no Senhor. Croyez tout simplement en E l'Éternel. tu terás. Et vous l'aurez. Aquilo virá. Cela viendra. Eu nunca tenho visto isto falhar Je- em toda a minha vida. Je n'ai jamais vu cela faillir dans toute E ma ele vie. diz aqui, Et que d'ici, Deus vos que Dieu abençoe. vous bénisse. Aleluia. Alléluia. Que Deus vos Que Dieu vous abençoe. bénisse. Crê no Croyons Senhor l'Éternel. para ter comida. Pour avoir de Crê no manger. Senhor Croyons l'Éternel. para ter móveis. Pour avoir de meubles. Crê no Senhor l'Éternel. para ter emprego. Pour avoir l'emploi. Crê no Croyons Senhor l'Éternel. para fazer até azeite. Pour E que no fim la ele diz bouchée que de mille Deus vos Que abençoe. Dieu vous bénisse. Que Deus vos Que Dieu abençoe. vous bénisse. Que Deus vos Que Dieu vous bénisse. abençoe. Que Deus vos Que Dieu vous abençoe. bénisse. Que Deus vos Que Dieu vous bénisse. abençoe. Que Deus vos Bénisse. abençoe. Que Deus vos bénisse. Deus vous abençoe. Que Deus vos Que bénisse. Deus vous abençoe. Que Deus vos Que Deus bénisse. vous abençoe. God bless Que you. Deus vous abençoe. God bless you. Que Deus vous abençoe. God bless you. Deus vous Que abençoe. Deus vos Que Dieu abençoe. vous bénisse. E William Mario C'est Branham. William Marion Branham. É a bênção dele. C'est sa Creia bénédiction no à lui. Senhor Croyons para ter l'Éternel isso. pour avoir Creia no ceci. Senhor Croyons para l'Éternel ter isso. pour avoir ceci. Creia no Senhor. Croyons E l'Éternel. no fim ele diz À la fin, il que dit Deus vos que Dieu vous abençoe. bénisse Financièrement, spirituellement, materialmente, matériellement, fisicamente, physiquement. que Deus Que vos Dieu abençoe. bénisse. Creia no Senhor, Croyons en l'Éternel. tudo é possível. Tout est possible. Creia no Senhor. Croyez en Não l'Éternel. limita a Ne Deus. limitez pas Dieu. Não limita a Ne Deus. limitez pas Dieu. O Deus é ilimitado. Le Dieu est illimité. Eu comecei a me alegrar com esta bênção. J'ai commencé à me réjouir avec cette Levantei no bénédiction. escritório, dei Je volta, suis disse levé au aleluia. bureau, j'ai fait un tour, j'ai dit Antes que a Alléluia. igreja recebe, eu recebi esta bênção. Avant que primeiro. l'église en reçoive, j'ai d'abord reçu, Ela me premièrement. alegrou. Ela me alegrou. Elle m'a réjoui. Amen. Na mensagem, Dans les messages onde penso que os pentecostais falharam. où je pense que les pentecôtistes ont failli. Você nunca poderá esgotar o amor de Deus. Vous ne devez jamais épuiser l'amour de Dieu. A misericórdia dele é seu favor. Sa miséricorde à votre faveur. Você pode dizer, Vous pouvez dire, bem, bien, eu odeio ter que incomodá-lo tanto. bon, Pai. je n'aime pas le déranger beaucoup.
Você pensa que orar, pedir a Deus está lhe incomodar? Vous pensez que prier, demander Dieu, c'est déranger. Diz, não, eu não gosto de incomodar Vous Deus. dites, moi, je n'aime pas déranger Dieu. Para mim está tudo bem, Pour moi, tout va bien. comer ou não, bom. Que je mange ou pas, Deus tem muito que je trabalho, mange ou tem non, Dieu a beaucoup de travail. não quero lhe incomodar. Je ne vais pas lui déranger. O profeta diz, Le prophète dit, ele quer ser incomodado deste jeito. Dieu veut être dérangé de cette manière-là. Incomoda Deus. Déranger Dieu. Não tem emprego, Vous incomoda n'avez Deus. pas de travail, Não déranger tem Dieu. comida, Vous incomoda n'avez pas de Deus. quoi manger, déranger Quer ser Dieu. inteligente, Vous voulez être incomoda Deus. intelligent, déranger Quer Dieu. viajar, Vous voulez incomoda voyager, Deus. déranger Dieu. Deus quer móveis novos, incomoda Vous voulez des Deus. meubles nouveaux. Deus quer ser Importuner Dieu. incomodado. Dieu veut être importuné, dérangé. Ele quer. Il veut. Nunca pense que você poderia alguma vez pedir demais a Deus. Ne pensez jamais que vous pouvez demander autant devant Dieu. Eu creio que as escrituras dizem, Je crois que les Écritures disent, nada tendes vous n'avez rien porque não pedis. parce que vous ne demandez pas. E não pedis Et vous ne demandez pas porque não credes. parce que vous ne croyez point. Ele quer que peçamos Il veut que nous demandions e creiamos que a nossa alegria seja completa. et nous croyons que notre joie est complète. Deus quer nos ver alegres. Dieu veut nous voir dans la joie. Pede, Demandez Ele te dá et il vous donne. e Deus quer te ver Et alegre. Dieu veut vous voir dans la joie. Quer te ver sorridente. Il veut vous voir souriant. Começa a alegrar. Commencez à vous réjouir. Começa a ficar contente. Commencez à rester content. Você foi vender, Vous êtes allé vendre. não vai cabisbaixo. N'allez pas avec Não sei se haverá attristé. cliente Je ne sais ou pas não s'il y aura des haverá. clients ou pas. É tempo de crise, C'est le moment de la crise, c'est la pandémie, tout ça. fiscal aqui, não Des sei. fiscales de ça et là. Não, je ne sais pas. chega lá, Quand arrivé là-bas, com a fé, avec la foi, você já viu muitos clientes. vous avez vu déjà beaucoup de clients. Começa a alegrar. Avance. Commencez à vous réjouir. Começa a cantar. Commencez à chanter. Esengoko tambola naye. Alegria caminhar com Deus. Que alegria. Mas está contente com esta pessoa? Comment cette personne est contente? Contente. Pela fé, Par la foi, você já viu a tarde sair com vous muito avez dinheiro. vu déjà le soir sortant beaucoup O mesmo d'argent. Deus que te salvou, Le même Dieu qui vous a sauvé. o mesmo Deus que salvou a Le tua même Dieu qui alma, a sauvé votre âme. Ele fará Il le isso. fera. Começa o dia alegre. Commencez votre journée dans la joie. Começa o dia contente. Commencez votre journée content. E diga, eu já tenho. Dieu, moi j'ai déjà. Eu já vendi Moi j'ai muito. déjà vendu autant. Você não está a Vous ver. ne voyez point. Mas pela Par la fé, foi, como já recebeu o dinheiro vous avez para reçu l'argent pour comprar acheter le pão, pain. continua a glorificar a Deus. Continuez à glorifier Dieu. Deus de Branham, Dieu de Branham, que salvou a minha sauvé alma, mon âme. que salvou a minha família. sauvé ma famille. Ele já me deu o que eu como Racontez hoje. ce que je vais manger aujourd'hui. Este é o segredo da fé. Ça, c'est le secret de la foi. De começar a alegrar-se, C'est commencer à se réjouir, começar a agradecer commencer à remercier por aquilo que você não viu. de ce que vous n'avez pas encore Mas a vu. tua fé já viu. Mais votre foi a déjà Já vu. viu alguém com o dinheiro ficar triste? Avez-vous déjà vu quelqu'un avec l'argent être triste? Já viu alguém com o dinheiro ficar triste? Avez-vous déjà vu quelqu'un avec l'argent être triste? Você não tem nada. Vous n'avez Consiga rien. algum dinheiro. Ayez seulement un peu d'argent. Que alguém saia fora, dá só uns 5 mil kwanza. Quelqu'un vous donne une somme Ou de même 5 000 kwanza, même 500. Vai comprar pão. Allez-y acheter les pains là, Você les vai tapioca. semblante muda. Vous allez voir la face va Você changer. fica alegre. Vous serez dans la joie. Sabe que já tem pão. Vous savez que vous avez les pains. Deus quer que tenha saúde. Dieu veut que vous ayez la bonne santé. Deus quer que prospere. Dieu veut que vous prospérez. Que vão à frente. Que vous allez de l'avant. Nós não consultamos o marabu. Nous ne consultons pas les marabouts. Nós não consultamos os Nous quimbandeiros. ne consultons pas les charlatans. Nós incomodamos o Deus de Branham. Nous importunons le Dieu de Branham. E Deus de Le Branham Dieu de Branham é mais que quimbandeiro. est plus qu'un charlatan. Peça a Deus Demandez à para Dieu que a tua alegria pour se que complete. votre joie soit complète. O profeta diz: Le prophète dit Ele quer Il que veut você peça muito. que vous demandiez beaucoup. Ele quer Il veut que você possa pedir abundantemente. que vous puissiez demander abondamment.
Não pede pequenas coisas. Ne demandez pas les petites choses. Não limita Ne Deus. limitez pas Dieu. Não pede somente uma casa, de construir uma casa, tua vai se limitar. É quarto, sala, cozinha, Ne de demandez pas fora, à Dieu de bâtir coisa seulement assim, une casa de maison banho, tipo limitée. latrina. Não. Avec une chambre, salon, avec des salles de bain comme une toilette là dehors, comme A ça. tua fé, Votre foi, pensa coisa grande. demandez des choses grandes. Não limita Ne Deus. limitez pas Dieu. Se pode dizer, Deus me dá só um quarto, Vous sala, pouvez dire, Dieu, donne-moi une chambre, un salon, uma casa de banho ali. un WC là-bas. Pensa coisa grande. Demandez de grandes choses. Papai, que a tua casa termine em nome de Jesus Que Cristo. votre maison termine au nom de Jésus. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Começa a aplicar. Commencez à prier. Começa a trabalhar. Commencez à travailler. Faça planta Faites le para plan coisa pour de grande. grandes choses. Outra vez fui buscar água no irmão lá Autrefois, j'étais no parti Congoy. prendre de l'eau, épouser Vi uma l'eau. casa grande. Essa J'ai aqui vu une grande maison là. é de quem essa Moi, aqui? j'ai dit, mais de Mas qui est cette grande maison casa, ici? Une bonita, grande grande. maison, belle Mas maison. ainda não acabou. Mais ce n'est pas encore O irmão achevé. disse, não, pastor, não vou conseguir acabar. Aqui vou cortar. Le frère a aqui vou dit, non, aluguer, je aqui... ne vais pas Ei, couper irmão! ici, je vais mettre le Não faça loyer. isso! Frère, ne faites pas ça. Sai desta coisa lá! Quitte cette chose-là. Aplica a tua Appliquez fé! votre foi. Creia no Senhor! Voyons l'éternel. Faça coisa grande! Faites une grande chose. Incomoda Deus! Dérangez Dieu. Incomoda Deus! Importunez Dieu. Ah! Bana Abraham, botungisa Nzambe! Deus de Abraão, incomoda a Bana Deus. Abraham, botungisa Ye! Deus quer que você o incomode. Receba o Espírito Santo! Recevez le Saint-Esprit. Receba a cura divina! Recevez la guérison divine. Tenha uma vida Et la eterna! vie éternelle. Prédio, dinheiro, L'héritage, emprego, l'argent, la foi, elevação, élévation, pela fé tudo é promotion. possível! Par la foi, tout est possible. Viagem, tudo, Voyage, tudo. tout. Viajar, é bom viajar um pouco. Même voyager, c'est bon de faire un peu Se a voyager tua un fé peu. te diz que na minha vida nunca vou viajar, Si votre foi vous dit que dans ma vie, toute ma vie, je ne voyagerai jamais. nunca vai viajar. Et plus jamais, vous ne Mas a voyagerez minha fé jamais. me diz Mais si ma foi me dit que vou viajar. que je vais voyager, E eu vou começar a ter passaporte. et moi je vais commencer à traiter le passeport. Passaporte é documento normal. Passeport, c'est un document normal. Passaporte é como Le bilhete. passeport, c'est comme les billets Aqui bem, d'identité. passaporte é uma coisa de bicho de sete cabeças. Il y a celui qui Aqui voit le nem tem passeport passaporte comme aqui, não tem passaporte. une chose difficile. Il y a celui qui n'a pas de passeport Porque ici. não tem fé que dia Parce vai qu'il n'a pas de viajar. foi qu'un jour il va voyager. Na boca me tenha fé, papai, Ayez tenha la fé. foi. Começa a ter a fé. Commencez à avoir la foi. Começa a ter a fé. Commencez à avoir la foi. Coisas grandes. Demande de grandes choses. Grandes. De Estamos grandes a choses. colocar a base. Nous mettons la Um base, alicerce para a tua le vida. fondement pour votre vie. Graças a Deus. Grâce à Dieu. Peça por grandes coisas. Demandez pour de grandes choses. Não limita a tua fé em alguns grãozinhos de mostarda. Ne limitez pas votre foi dans des petites graines de sénévé. Obtenha outro tipo de fé. Ayez une autre genre de foi Se mova em direção a grandes coisas. qui va en direction de grandes choses. Grandes coisas Grandes choses são tão fáceis de conseguir. sont si faciles d'avoir, Assim d'en como avoir, são as pequenas coisas. comme sont des petites choses. Mova a tua fé. Déplacez votre foi, Mova a tua fé mais votre em foi direção a grandes. en direction de grandes choses. Mova a tua fé Mettez votre foi em direção a grandes coisas. dans de grandes choses, Não pequenos grãozinhos. non pas dans des petits graines. E Deus fará. Et Dieu le fera. Deus te dará. Dieu vous donnera. Quer uma casa? Vous voulez une Faça maison? uma casa grande Bâtissez une grande maison pela fé. par la foi. Quer comprar carro? Voulez-vous acheter un véhicule? Pela fé, tenha carro. Par la foi, ayez un beau véhicule. Abraão não tinha só camelo.
Abraham n'avait pas seulement un chameau. Tinha camelo, tinha outro. Il tinha outro. avait un chameau et l'autre venait, l'autre encore. O camelo daquele tempo são carros de hoje. Les chameaux de ce temps-là sont des véhicules d'aujourd'hui. Não significa que se você ter carro bonito não passar no inferno, não. Ça ne veut pas dire que si vous avez un véhicule, un beau véhicule, vous irez en enfer, non. Creia no Senhor. Croyons en l'Éternel. Você apenas tem que crer, isto é tudo. Vous devez tout simplement croire et c'est tout. E você tem fé. Et vous avez la foi. Saiba exatamente como usá-la em tudo e tudo ficará bem. Sachez tout simplement comment l'utiliser en tout et tout ira bien. Você a coloca para funcionar e tudo dará certo. Vous la mettez en fonctionnement et tout ira bien. Tudo dará certo. Tout ira bien. Creia no Senhor. Croyez en l'Éternel. Que a doença termine. Que la maladie termine. Volta nos exames. Retournez aux Aquilo vai dar examens. certo. Et cela tiendra. Creia no Senhor. Croyez en l'Éternel. E tudo estará Et tout bem. ira bien. Creia em tudo Croyez e tudo en- vai Et funcionar. tout fonctionnera. Irmão Abraão, tudo Abraham, vai tout va funcionar. fonctionner. Deus não limitou isto a tudo vai Dieu n'a pas limité cela. Tout va Pede fonctionner. grandes coisas, Demandez de grandes grandes choses, coisas, de grandes grandes choses, coisas. de grandes choses. Não limita só na Ne bancada, não. limitez Para pas mim seulement só. à votre petit kiosque Isso là. não tem mensagem que a bancada. Non, nous les gens de message Não, seulement não, des kiosques, não. des petits kiosques. Allez, a minha fé me diz que já Non, estou non, non, lá. ma foi me dit que je suis déjà Estou haut. lá longe. Je suis déjà loin. A minha fé, vou chegar lá. Je vais arriver là-bas. Vou chegar lá. Arriverai. Bancada é um nível baixo. Le kiosque là, c'est un niveau bas. Deus, obrigado Dieu merci pela pour bancada. les petits Mas kiosques. a minha fé me diz Ma foi me dit que o mesmo que Deus le même Dieu que me deu m'a bancada, donné les kiosques. Ele me dá coisa Il grande. donnera une chose grande. Serei um grande Et un empresário. grand entrepreneur. Ah, deixa-me ainda hoje estar com as pequenas coisas. Laisse-moi d'abord être avec les petites choses. Deixa Non? ainda entrar na fé, pequenas Laisse-moi coisas. d'abord entrer avec ma foi dans les petites choses. O povo precisa disso aqui. Le peuple en a besoin. Eu preciso. Você precisa. Vous en avez besoin. Você precisa. Vous en avez besoin. Aplica a tua fé Appliquez votre foi e tudo vai funcionar. et tout va fonctionner. Filho de Abraão, Fils d'Abraham, começa a alegrar commencez à vous réjouir que Deus já me deu que filho, Dieu m'a déjà donné des enfants que já não sou et estéril. je ne suis plus stérile. Graças a Deus. Grâce à Dieu. Você pode imaginar, Pouvez-vous imaginer, falando em esgotar o amor de Deus parlant d'épuiser l'amour de Dieu e o poder, et la puissance, e os benefícios para você. les bénéfices pour vous. Você imagina um pequeno peixinho deste tamanho, Imaginez-vous lá un no petit meio do poisson oceano, dizer: de cette grandeur là au milieu de l'océan en train de dire, agora espera um pouco. maintenant entendez un peu, É melhor eu considerar isto. c'est mieux que je le considère. É melhor eu beber desta água moderadamente. C'est mieux que je boive de cette Porque eau pode vir modérée. a falhar a água algum dia. Parce qu'un jour l'eau peut manquer. Peixinho Un petit poisson deste tamanho, de cette no meio daquele grandeur, oceano. au milieu de cet océan, Isto poderia acontecer et arriver facilement. muito mais fácil Plus facile encore do que você pedir muito para Deus. de demander beaucoup à Dieu. Ele é a fonte inesgotável da vida. Il est la fontaine inépuisable de la vie. Indiferente de qual seja a tua necessidade. Différent de qu'est-ce que ce soit votre besoin. Peça a Ele e creia nisto. Demandez à lui et croyez en cela. Ele já proveu as bênçãos da redenção Il a déjà pourvu les bénédictions de la rédemption. quando morreu no Calvário. Quand il est mort au calvaire, E lhe deu promessa il a fait la promesse para tudo pour tout que você tiver necessidade dont vous aurez besoin quando estiver nesta quand jornada. vous serez à cette journée. Isto é seu Cela vous se appartient. você pedir e Si crer. vous demandez, vous croyez. Deus não vai te dar hoje. Dieu ne vous donne Já pas cela preparou aujourd'hui. Il tudo a déjà préparé tout para você pour vous. enquanto você está nesta Alors que jornada, vous êtes en cette journée, nesta vida. dans cette vie, Deus já preparou Dieu tudo a préparé toutes choses para você. pour vous. É só você pedir e crer.
Demandez et croyez tout simplement. Não é só Ne pedir. pas seulement É demander. você pedir mais e crer. Demandez et croire. Aquilo será seu. Cela vous appartiendra. Aquilo é possível. Cela est possible. Sabendo que Deus não vai preparar hoje. Sachant que Dieu ne va pas le Deus préparer já aujourd'hui. preparou há muito Dieu tempo. l'a préparé déjà longtemps. Já espalhou há muito L'a tempo. déjà éparpillé A partout. tua Longtemps. jornada da Votre terra vie sur la para a terre, glória. vers la Já- gloire. Não é só para esse aqui. Ce n'est pas seulement Não. pour celui-ci. Non. Vou dar no On Cardoso. fait donner à Cardoso? Na Maria não. Non, pas à Marie. Vou dar na Maria. On fait donner à Maria? Abraão não. Non, à Abraham. Vou dar naquele On ali. fait donner à celui-là? Não, não, não. Não, não, não. Deus espalhou Ah, para todos. répandu pour tout le As monde. bênçãos são para todos. Bénédictions sont pour tout le monde. Deus morreu para Dieu est mort pour todos. tout le monde. Não há privilegiado. Pas celui qui est privilégié. Para Deus, Pour Dieu, o privilegiado privilégié é aquele que est tem a celui qui a fé. la foi. E a sorte não existe. Et la chance n'existe pas. O que existe Ce é qui a existe, c'est la fé. foi. O Deus do pastor Le Nunes Dieu du pasteur Nunes, é Deus de Abraão, C'est é Dieu Deus da d'Abraham, irmã, c'est Dieu de é la Deus da sœur, irmã, c'est Dieu de la é sœur, teu Deus, c'est votre é Dieu, teu Deus, votre é Dieu. tudo para você. tout c'est pour vous. O Deus que me salvou, m'a sauvé. Ele te salvou, Vous a Ele sauvé. te salvou, Vous a sauvé. Ele te salvou, Vous a sauvé. é somente crer. Croyez tout simplement. Às vezes pensamos que Deus Et des fois, nous pensons que Dieu escolhe pessoas choisit les gens para Ele ser privilegiado. pour que cette Para personne ele soit abençoar. privilégiée, Non, pour non, qu'il non, bénisse. Non, 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 non. Deus não escolhe ninguém. Dieu ne choisit personne. Le problème, c'est votre foi. Yeah, 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 yeah. As bênçãos são para todos. Les bénédictions sont pour tout le monde. Jesus morreu para Jésus todos. est mort pour tout le monde. Agora o problema é a fé de cada Maintenant, le problème, c'est la foi de chacun. Por isso não inveja ninguém. C'est pour cela n'enviez personne. A inveja é a pior maledição L'envie, c'est la plus que grande vai malédiction travar a tua qui vida. va empêcher votre vie. Mas aplica a fé. Mais appliquez la foi. Inveja, sai da minha vida. Envie, la jalousie sort de ma Sai da vie. minha família. Sort de ma famille. Sai da minha Sort de alma. mon âme. Eu sou filho de Abraão. Fils d'Abraham. O Deus que abençoa o Qui a irmão béni le frère. também já me deu a Pour bênção. donner la bénédiction. O que tem que Ce fazer qu'il faut faire, é pedir demander grandes de grandes coisas choses e crer. et le croire. Por isso que eu disse, eu com você lado e lado. C'est pour cela que je dis, moi et Vamos vous, côte à combater côte. lado e Nous lado. allons combattre côte à côte. Até você sair da situação. Jusqu'à ce que vous quittiez la situation. Agora, quando você inveja o teu Donc, irmão, quand vous enviez votre frère, inveja a tua vous irmã, enviez votre soeur, aquilo bloqueia a tua fé. cela freine votre foi. Bloqueia a tua vida. Cela garde un blocage dans É votre vie. maledicção. C'est la malédiction. Ao contrário, quando eu vi que meu irmão foi Au contraire, abençoado, quand je vois que mon frère est béni, fez aquilo, il a fez acheté na casa ceci, bonita. il a Eu, bâti oh une Deus, belle maison. obrigado. Moi, je suis dans la joie. Seu Dieu irmão merci. conseguiu, Si le frère a também pu, sou moi capaz. aussi j'en suis capable. Também eu Moi posso. aussi je peux. Você não é pobre desgraçado. Un pauvre et un Você é misérable. semente de Abraão. Fils d'Abraham. E Deus nunca chega atrasado. En retard. Nunca chega atrasado. En retard. Ele é para você. Ele é Ele é pour para vous. você. Ele é pour Ele é vous. para você. Il est pour vous. Ele é para Il est pour vous. você. Ele é teu. Il est à vous. A mensagem Rainha de Sabá. Dans les messages de la reine du midi, Estamos com tempo? Não sei. Oh, estamos limitados. O profeta disse. le prophète dit, Branham disse. Branham a dit, Malaquias 4 Malachie disse. 4 dit, Ao menos aceita o que ele está a dizer au com. moins accepter quand même ce qu'il dit, non? Ele disse assim. Il dit, Muito bem. très bien, O que ele fez? qu'est-ce qu'il a fait? Muito bem. Très bien. Ele não pode dar ao homem o poder de curar ou de salvar. Il ne peut pas donner à l'homme le pouvoir de guérir ou sauver. Você só tem que aceitar. Vous devez accepter. Ninguém pode te curar, Personne ne peut vous guérir. mas Deus já fez. Mais Dieu l'a fait. Você somente aceita aquilo. Vous acceptez tout simplement cela. E terminou. Et se termine. Talvez você tenha uma fé
Peut-être vous avez une foi, comme au grand de Sénévé. comme un grain de sénévé. Bon, vou traduzir, ler direto, o Eliezer vai traduzir. Eh bien, Bem, peut-être que vous avez une foi comme le grain de Sénévé, talvez você tenha uma fé como o grão de mostarda, juste un tout petit peu. como pequeno. Mas, Si vous avez une foi comme le grain de Sénévé, se você tiver uma fé como o grão de mostarda, accrochez-y. então pega naquilo. Le grain de Sénévé O grão de mostarda ne se mélangera pas à quelque chose d'autre. não vai se juntar a outra coisa. Si vous avez une véritable foi, Se você tiver uma verdadeira fé, elle ne se mélangera pas avec l'incrédulité. ele não vai se juntar à incredulidade. Accrochez-y Então pega nisso et elle vous fera passer par le bout du trottoir e ele vai vos fazer passar neste caminho. et fera que vous ne vous trouverez pas dans une caverne, E você não vai se achar mais numa caverna, mais dans la lumière. mas na luz. Accrochez-y. Pega nisso. Voyez-vous? Você está vendo? Accrochez-y. Pega nisso. Comme Abraham autrefois, Como Abraão outra vez, 25 ans, 25 anos, avec un témoignage com um testemunho parfait. perfeito. Il ne douta point par incrédulité. Ele não duvidou na incredulidade. Et tout le temps, E todo o tempo, il devenait plus vieux. ele se tornava mais velho. Et au fil des jours, E dias passando, cela devenait davantage impossible. ele se tornava mais impossível Mais ainda. au lieu de s'affaiblir davantage, Em vez de se enfraquecer, davantage, mais, il dit, e eh dizer, bien, bem, je pense que je ne recevrai jamais. eu penso que nunca vou receber. Il fut fortifié, Ele se fortificou, rendant louange à Dieu. fortaleceu-se dando glórias a Deus. Abraham, mas ele ficava velho. Abraão, puisqu'il devenait vieux, É como se a promessa era impossível de c'est acontecer. comme si la promesse était impossible de se produire. Estou a ficar velho. Je deviens vieux, Estou a ficar já esgotado. je deviens déjà fatigué. O que é que vou fazer mais? Qu'est-ce que je vais faire encore? O que é que vou fazer mais? Qu'est-ce que je vais faire A encore? promessa é para os La outros. promesse est pour les autres. Abraão, ficando velho, Abraham devenant vieux, em vez de se enfraquecer, au lieu de se faiblir em davantage, vez de ficar desanimado, au lieu de se desmoralizado, décourager, Abraão se fortificava cada vez mais. Abraham se fortifiait davantage. Não importa a tua idade, Importe votre âge, não fica ne sois desanimado. pas découragé. Não diga isso é para os Ne jovens. dis pas ça, c'est pour O les Deus gens. de Abraão Le Dieu d'Abraham é teu Deus. est votre Em Dieu. vez de Abraão Au lieu d'Abraham, ficar de desencorajado, se mettre en ficar découragement, triste. être triste. Ah, quando eu era jovem, Oh, quand j'étais é outra jeune, coisa, mas agora une autre chose vou maintenant, morrer já. je vais mourir, Vou morrer já. je vais Não. mourir. Abraão, mais os anos passavam, Abraham, au fur et à mesure que les mais années se avançaient, fortificava. il se fortifiait Os davantage. anos passam, Les années a passent, idade avança, l'âge avance. mas a minha fé Ma foi, me diz que eu vou chegar lá. moi je vais arriver là-bas. O Deus de Abraão é Le Dieu assim. d'Abraham est comme cela. Abraão continua a Abraham a crer, continué à croire, continua a ficar a fortificado. commencé à s'affermir, E ele continua a dizer, continue à dire, não, Branham, Frère Branham, Abraão, Abraham, autrefois, outra vez, vous voyez, vê, il ne douta pas par ele l'incrédulité. não duvidou em incredulidade. Et tout le temps, Todo o tempo, il devenait plus vieux ele se tornava mais velho, et au fil des jours, e dias passando, cela devenait davantage que impossible. se tornava mais impossível Mais ainda. au lieu de s'affaiblir Em vez davantage de se enfraquecer et mais, dire, eh bien, e dizer, je pense que je ne recevrai jamais, eu penso que nunca vou receber. il fut fortifié, Ele foi fortalecido, rendant louange à Dieu. dando glória a Deus. Peu importe âge na kozwa diplôme, Pouco importa a idade, eu terei o diploma. peu importe âge na kokende liboso, Pouco importa a idade, eu peu vou importe avançar. âge na kozwa mwana, Pouco importa a idade, eu terei peu filho. importe âge na kozala un Pouco grand homme importa a d'affaires. idade, eu serei um grande homem de Ne negócio. vous découragez Não pas, se desencoraje. soyez fortifiés Seja fortalecido. comme Abraham. Como Abraão. Plus l'âge Mais avancé, a idade avançava. plus l'âge Mais a avancé, idade au avançava. lieu à cause de la Ele faiblesse, se tornava fraco. découragé, E desencorajado. olha para Miquel, Oh, aquilo é para ainda para a criança. É gente, para os jovens. isso estou no unido lá, Nós já somos velhos. não gostar de O isso, que vou fazer mais? tu ia arretar, Nós chegamos. não, Não. soyez positif, Seja positivo. soyez fortifié, Seja fortalecido. Zambe acolha jamais na arretar, Não chegará nunca atrasado. oh semence d'Abraham, Oh, semente de Abraão. vous voyez, Você vê? oh Deus, Oh Dieu. si cela
n'était pas arrivé se aquilo não acontecesse, quand j'avais 75 se ans, aquilo não aconteceu quando eu tinha 75 anos, cela arrivera aquilo vai acontecer quand j'aurai 85 ans. quando eu terei 85 anos. Si cela n'arrive Se pas não acontecer, quand j'aurai quando 85 eu ans, tiver 85 anos, ce sera plus glorieux será mais glorioso ainda que cela aurait été que aquilo foi. si cela m'avait été arrivé Se aquilo me acontecesse à 75 ans. em 75 anos, Il a atteint 100 ans ele chegou aos 100 anos. et Dieu a accompli le miracle. Deus cumpriu o seu milagre. Il a ramené à un jeune homme, Ele tornou um jovem, lui et Sarah, ele e a Sara, une jeune femme. uma jovem Et mulher. ils ont élevé les enfants. Eles criaram os filhos. Et puis après cela, Depois daquilo, 45 ans après, 45 anos depois, il y a encore 7 enfants. tiveram mais 7 Dieu filhos. est Dieu. Deus é Deus. Oui. Sim, Oui. sim. Il a ramené Ele encore tornou à un jeune homme, a à jovem, une jeune a femme. jovem mulher. Au lieu de lui donner seulement Isaac, Em vez de eles concederem somente Isaac, au lieu d'appeler ça Isaac, em vez de dar somente Isaac, appeler Isaac, mas deu Isaac, appeler plus Manasseh. Deus deu mais 7 filhos. É isso que faz a fé. C'est cela qui fait la foi. Se não acontecer, Si cela n'est com 25 pas anos, arrivé à 25 não ans, consegui, je n'ai pas pu. com 30 anos, 30 ans, eu vou Je conseguir. vais arriver à voir. Com 30 anos, Si c'est não consegui, n'arrive pas avec com 30 ans, 50 anos, avec 50, vou conseguir. à 50 ans Com j'arriverai. 50 anos, Si à não 50 ans, conseguir, je n'arrive com pas. 70 anos, Avec vou conseguir. 70, Se j'arriverai. com 70 anos, 70 ans, não je conseguir, n'arrive pas. com 100 anos, Avec 100 ans, eu vou conseguir. j'arriverai. Semente d'Abraham, Semence d'Abraham. não olha a idade, Ne regardez pas l'âge. aplica a tua Que fé. votre foi. E quando Deus dá, Quand Dieu donne, Ele dá mais. il donne abondamment. Prometeu Il Isaac, a promis Isaac. Deus lhe deu Isaac, Dieu lui a donné lhe deu mais Isaac. 7 Il lui a donné filhos, encore 7 lhe enfants. deu camelos, Il a donné des lhe chameaux. deu Il a mandragora. donné des Oh, dragons. para Abraão, Oh, filhos de Abraão. para Abraão, Fils de Abraão. para Abraão. Fils de Abraão. Não limita Ne Deus, limitez pas Dieu. não olha a Ne idade, regardez pas l'âge. não olha cabelo Ne regardez branco. pas aux cheveux blancs. Aplica a tua fé. Appliquez votre foi. Ele é o mesmo Il est ontem, même hier, hoje aujourd'hui, e et eternamente. éternellement. Zambe é Abraão, Deus de Abraão. Zambe é Isaac, Deus de Isaac. Zambe é William Deus de Branham. William Marion Branham. C'est notre Jésus-Christ. Et Il est notre Dieu ce soir. nosso Jesus Cristo, nosso Deus, essa tarde, essa manhã. Ele é o nosso Deus. Il est notre Dieu. Aplique a fé. Appliquez la foi. A fé é o alicerce. La foi est la base. A fé é a base. La foi est le fondement. A fé é o fundamento. La foi est l'assurance. Deus tem a fé. Dieu a la foi. A essência da fé é Deus ele próprio. L'issue de la foi, c'est Dieu. Que haja luz. Que est la lumière. Que haja luz. Que est la lumière. E Deus creu. Et Dieu a cru. Sem que haja Sans luz. qu'il y ait la lumière. Deus creu Dieu avait cru. no impossível. L'impossible. Até que a luz Jusqu'à ce aconteceu. que la lumière apparut. Que Deus de Branham Dieu de Branham vous vous abençoe. bénisse. 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 Semente d'Abraão. Abraham. Não olha a idade. Pas l'âge. Não olha a Regardez idade. pas l'âge. Não duvida. Ne doutez point. Se Deus não me dar hoje, Ne me donne pas aujourd'hui. quando ter 50 não vai me dar. Quand j'aurai 50 ans, il me Se com donnera. 50 nada. Si avec Com 50 rien, 75 será maravilhoso. avec 75, Será c'est glorioso. merveilleux, E glorieux. quando ele dá, Quand il donne, dá mais. il donne abondamment. Dá Isaac. Il donne Isaac. Ele dá mais 7 Il donne encore filhos. 7 enfants. Ele dá Il donne camelos. des chameaux. Dá salvação. Il donne les Ele saluts. muda a alma. Il change Ele l'âme. muda a Il vida. change la vie. Oh, que Deus vous bénisse. Oh, que Deus abençoe. Que Deus vous Que Deus bénisse. abençoe vocês. Que Deus vous bénisse. Que Deus abençoe vocês. Vou te enganar. Que Deus Não vous viram? bénisse. Que Deus abençoe vocês. God bless Que you. Deus abençoe vocês. God bless Que you. Deus vos abençoe. Que Deus vous Que abençoe. vous bénisse. Amém, 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 amém. Amen, 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 amen. Ficamos em pé. Lèvons-nous. Hino 5. Cantique numéro 5. Senhor meu Deus. Seigneur mon Dieu, Graças a Deus. grâce à Dieu. Amém. Amen.
de mim distante. Vejo a brilhar, divino resplendor. Relembro Deus, a glória cintilante. E meu Jesus, olha as florestas. Olho as florestas. E ao ver que tu plantaste em cada pé. Ele outro. Maravilhoso, ele é 347. Maravilhoso ele é, maravilhoso ele é, maravilhoso ele é, nosso mestre invisível para o mundo mais recente.
a base. La foi est la base. Entrons dans la A prière. estatura do varão perfeito. La stature d'un homme parfait. Para chegar à imagem de Deus. Pour arriver à l'image de Dieu, Começa pela base. commence par la base. Começa pela fé. Commence par la foi. Senhor, aumenta a minha fé. Augmente ma foi. Tira a incredulidade. Enlève l'incrédulité. Aumenta a minha fé. Augmente ma foi, Seigneur. Peça alguma coisa a Deus. Demandez quelque chose à Dieu. Fala com o teu Criador. Parlez à votre Créateur. Semente d'Abraão. Cette semence d'Abraham. Você viu Deus na carne Vous avez humana. vu Dieu dans la chair humaine. Nunca é tarde para Deus. Il n'est jamais tard pour Dieu. Diga alguma coisa ao Senhor. Dites quelque chose à Dieu. Mesmo Deus que te salvou. Même Dieu qui vous a sauvé. Te deu a mensagem. Vous a donné des deu o messages, le prophète. Esse Deus é capaz de mudar as C'est Dieu circunstâncias capable de em changer tudo les na sua vida. circonstances dans tout dans votre Se vie. você pedir Si vous demandez e se você crer. et si vous croyez, Graças a Deus. Diga grâce à alguma Dieu. coisa Dites quelque chose à Dieu. ao teu Deus. À votre Dieu. Tudo é possível. Tout est possible à celui qui croit. Oh, Deus.
Senhor Jesus, nosso Deus, Seigneur Jésus, notre Dieu, nosso Pai, notre Père, a Bíblia declara que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. la Bible déclare que toi tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jeová Jireh, Les Jéhovah Jireh, Jeová Rafa, les Jéhovah Rapha, o Deus de Gênesis, les dieux de la Genèse, o Deus de William Maro Branham, les dieux de William Marion Branham, Senhor Jesus Cristo. Seigneur Jésus-Christ. Nesta manhã maravilhosa, ó Deus, Ce matin merveilleux, ô Dieu, viemos convictos, nous sommes venus convaincus. viemos com a fé, Senhor, Nous sommes venus avec la foi, Seigneur, com a determinação, Pai, avec la détermination, Père, disponíveis a Te escutar, Senhor, disponible à t'entendre, Seigneur, a ouvir a Tua palavra, entendre ta parole, a ouvir a Tua voz. entendre ta voix. Enquanto estamos a ouvir a estatura do varão perfeito, Alors que nous entendons dire de la stature de l'homme a parfait, natureza de Deus, la nature de Dieu, Senhor, Seigneur, da base ao topo, de la base au sommet, é a nossa oração, Senhor. c'est notre prière, Seigneur. Desde a fé até o amor, Depuis la foi jusqu'à l'amour, é a nossa oração, c'est Papá. notre prière, Papa. Nos edifica na Tua própria imagem. Édifie-nous dans ta propre image. Nós queremos na Tua santa palavra. Nous croyons dans Nós ta queremos sainte em parole. ti, Nous Seigneur. croyons en toi, Seigneur. Somos semente de Nous Abraão. sommes sémence d'Abraham. Somos Teus filhos. Nous sommes tes enfants. Senhor Deus, Seigneur Dieu, olha nos corações, regarde le cœur, as petições, les requêtes, problemas diversos problèmes divers dos Teus filhos, de tes enfants, das Tuas filhas. de tes fils et tes filles. Tu que és Deus de longe, Toi qui es le Dieu de loin, também és Deus de perto. tu es aussi le Dieu de près. A fé não olha a distância, La foi ne voit pas la distance, embora que sem imposição de mãos. quoique sans l'imposition des mains. Responde, Senhor, a petição de cada irmão e de cada irmã nesta manhã. Réponds, Seigneur, à la requête de chaque frère, chaque sœur ce matin. Viemos como discípulos, Senhor, aumenta a nossa Nous fé. sommes venus comme les disciples. Seigneur, augmente notre foi. É a nossa oração, C'est Pai. notre prière, ô Père. A mesma fé que nos salva. La même foi qui nous sauve. Queremos usar a mesma fé, Senhor. Voulons utiliser la même foi, A Seigneur. graça de Deus que nos La salva. grâce de Dieu qui nous sauve. A tua misericórdia que nos La salva. miséricorde qui nous sauve. Por meio da fé. Moyennant la foi. Pela fé a Abraão. Par la foi Abraham. Pela fé Isaac. Par la foi Isaac. Pela fé Par Jacó. la foi Jacob. Pela fé Par la Rahab. foi Rahab. Pela fé Par Branham. la foi Abraham. Nós também pela fé, Nous aussi Senhor. par la foi, Seigneur. Obrigado, Deus. Merci Dieu. Abençoa cada irmão, Pai. Bénis chaque frère, Père. Cada irmã, ó Deus. Chaque sœur, oh Dieu. Aumenta muito mais, Senhor. Augmente davantage, Seigneur. Nas suas almas. Dans leur âme. Nas suas vidas. Dans leur vie. Tu conheces, ó Deus, Tu connais, oh Dieu, sua necessidade, leurs besoins, seus problemas, ó leurs Pai. problèmes, oh Dieu. A quem iremos À mais? qui irons-nous encore? Aonde iremos Où mais? irions-nous encore? Tu és nosso refúgio, Notre refuge, a nossa fortaleza, notre forteresse, a nossa bênção, notre bénédiction, a nossa cura, notre guérison, a nossa libertação. notre délivrance. Oh Dieu, Toma controle de nossas vidas, prends contrôle de notre vie, de nossos filhos, de nos enfants, nossos irmãos, nos frères, nossas irmãs. nos sœurs. Obrigado, Pai, Merci, Père, pelo dia de hoje, pour la journée d'aujourd'hui, pelos louvores, pour les louanges, pelos hinos especiais, pour les Senhor, cantiques spéciaux, pela palavra, pour la parole, por cada amém, pour chaque amen, por cada glória a pour Deus, chaque gloire à Dieu. por cada petição que foi dada a Seigneur, Ti. pour chaque requête qui t'a été donnée. Nós queremos, ó Deus, Nous croyons, oh Dieu, que Tu já nos respondeste. que tu nous as répondu. Obrigado, Pai. Merci, Père. Entregamos tudo a Ti, Nous remettons toutes choses à a toi. Ti rendemos a À toi, nous glória, rendons la gloire, a honra, l'honneur, o poder. la puissance. Derrama, Senhor, o amor Verse, divino Seigneur, l'amour divin no meio do Teu povo. au milieu de ton peuple. Queremos contar Père, nous contigo. voulons compter sur toi. Enquanto saímos, Alors que nous sortons, nosso caminho de regresso, notre Senhor, chemin de retour, Seigneur, protege-nos, Pai. protège chacun, Père. Dá uma semana abençoada, Donne-nous une semaine bénie, cheio de comunhão fraternal, pleine de communion fraternelle, cheio de amor pleine d'amour entre irmãos, entre les frères, cheio de bênção, pleine Pai. de bénédictions, Père. Vamos te louvar e te Nous allons glorificar. te glorifier. Obrigado, Deus. Merci Dieu, A tua glória, à la gloire, a tua à honra, toi l'honneur, a teu à toi poder. la puissance. Nos abençoa no segundo culto, Bénis-nous aussi dans le second culte. nos abençoa no culto do Bénis-nous Bucuzal. aussi dans l'équipe de Bukuzar. Queremos que Tu és Nous Deus, croyons que toi tu es Dieu. mesmo ontem, hoje e Même hier, eternamente. aujourd'hui, éternellement. Tudo confiamos Nous em nous Ti, confions à toi. em nome de Au nom Jesus. de Jésus-Christ. A esposa Et que l'épouse se dise Ah, Amen. olha no teu irmão, acena para ele. Regardez à votre Que Deus abençoe. et dites que Dieu vous bénisse. Até o próximo. Jusqu'au culte prochain, Ora para mim, priez pour moi como tenho feito para comme vocês. je l'ai fait pour vous. Que Deus possa vos Que abençoar. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom pour tout le monde. Jovem, me desculpe, esqueci que você tinha que cantar.
Jeunes gens, excusez-moi, j'ai oublié que vous deviez chanter. Attends la prochaine. Tá? Vous allez chanter à la prochaine. Très bien. Shalom para todos.